gente vai estar discutindo com vocês aí, tá certo? Talvez alguns de vocês me vejam de vez em quando no RPC, no de manhã, eu tenho, a gente discute as questões de envelhecimento no Bom Dia Paraná, tá bem? Vamos lá, gente. Vocês vejam que coisa interessante, a aposentadoria, ela tem um simbolismo muito grande na vida da gente, né? Você veja essa discussão que se tem hoje de aposentadoria. Quantos de nós aqui esperamos 20 anos, 30 anos por essa aposentadoria, né? A gente tem tanta expectativa em relação a essa fase. A quantos dos nossos sonhos a gente põe embaixo do tapete e fala assim, ó, quando eu estiver aposentado eu vou realizar esse sonho, né? Quando eu tiver a oportunidade eu vou realizar esse sonho. Quanto que a gente aceita de uma vida meio xoxa para depois eu tenho certeza que nós vamos viver bem depois. Tá certo? Não é assim que acontece normalmente? Só que eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte, vocês já repararam que muitos de nós, quando chega na aposentadoria, a gente fica impressionado que a coisa não é tão boa assim. Eu não me engano, talvez vocês que organizem esses eventos saibam quantos aposentados teriam a oportunidade de estar aqui e não conseguiram, tá certo? Né? Quer dizer, quando a gente olha essa carinha de gente feliz, resolvida, animada, bem-humorada, isso não representa a totalidade dos aposentados, porque a gente vê uma situação hoje da aposentadoria que não é tão legal. Eu vejo que muitos de vocês devem ter algum amigo que está aposentado e está no sofá deitado. Não é verdade? Esse cara aqui que não veio, certamente, olha, não quis vir. Falou, teve uma desculpa, falou que era o neto, o filho, ou falta de dinheiro, sei lá o quê. Não quis vir, mas aonde ele está agora? Está deitado no sofá agora. Isso a gente vê que assim, essa fase da aposentadoria é tão legal para a gente ficar vivendo assim. Te garanto que vocês também conhecem gente que numa hora dessa está de pijama, tá certo? Tomando café, tomando leitinho. Quer dizer, então você vê aquela vida de aposentado tão legal, que a gente queria tanto, que a gente se esforçou tanto, né? A gente reconhece que tem gente que desperdiça. Agora, tem gente no sofá, tem gente de pijama, agora tem muita gente chata, mal-humorada. Não é verdade? Você vê, olha só, uma fase tão boa da vida que a gente quis tanto, 30 anos esperando, e aí a gente fica chato. Alguém conhece algum aposentado chato aqui? Não é verdade? Alguém conhece algum aposentado mal-humorado? Então, assim, é um monte. Então, assim, não é justo, gente, não é justo. Agora, pensa bem, o sofá, o pijama e a chatice, elas não são simplesmente alguma coisa que atrapalha ou só tem essa característica. Sabe o que acontece com o sofá, com o pijama e com chatice? Isso gera muita doença. E aí, quando a gente discute a vida do aposentado, os recursos que o aposentado poderia ter depois, a gente fala o seguinte, olha, sabe quem fica com uma boa parte do dinheiro do aposentado? Os médicos. Médico adora pegar dinheiro de aposentado. Por quê? Porque os aposentados, na verdade, ficam adoecidos. Tá certo? Então, assim, a doença, esse cara que não veio, ele certamente tem algum tipo de doença que teve dificuldade e ele não acha que a doença tem a ver com o pijama, com o sofá e com a chatice. Tem a ver? A doença tem a ver com o pijama, com o sofá? Tem muito a ver. Então, gente, isso é uma coisa importante. Aí você vai falar assim, doutor, o senhor falou de tudo isso, mas o senhor acha que o senhor não está falando de uma coisa importante. Um aposentado, ele tem contra ele, vocês vão dizer que é contra ele, o envelhecimento. E aí a gente pergunta, será que tem muita gente doente porque a culpa é da idade? Hein? A culpa é da idade? Vamos entender? Então, vamos entender como é que acontece com a idade
com a gente, vocês acham que a idade, do ponto de vista físico, ela muda? Vocês concordam? E muda, gente. Olha, eu vou mostrar para vocês isso, ó. A capacidade física diminui, né? Mas olha, eu quero chamar a atenção quando que ela diminui? 20, 30 anos. Quem tem mais do que 30 anos aqui, todo mundo que tem mais que 30 anos, já tem um declínio importante da capacidade física. A gente percebe isso no time de futebol, né? Quem tem 20 é novo, quem tem 30 é velho. Não é verdade? Então você veja que o envelhecimento físico, ele acontece mesmo depois dos 30 anos, tá certo? Então realmente a gente fica vulnerável. A gente sabe disso. O envelhecimento traz, ele traz o cabelo branco, ele traz menos cabelo, ele aumenta um pouco a orelha, aumenta um pouco o nariz, não é verdade? Ele faz um peito um pouco mais caído, faz um saco mais enrugado, não é verdade? Não é? O envelhecimento não muda a carcaça, gente? Muda. Agora, será que essas mudanças da carcaça, as mudanças da carcaça, será que justificam uma vida pior depois de um certo tempo? Quando a gente imagina quem é que projetou o envelhecimento para a gente fica assim, poxa vida, Deus que gosta da gente, Ele que projetou esse envelhecimento, né? Ele não é possível que Ele só queria deixar a gente judiar da gente, não é verdade? Não queria só atrapalhar o coração, o pulmão, a pele. Não. Então, olha o presente que Ele deu. Quando eu olho, aqui eu estou olhando a parte física, quando eu olho a parte emocional, olha que coisa interessante. A partir dos 20, 30 anos, a nossa capacidade de sentir saudade melhora, a nossa capacidade de gostar das pessoas melhora, a nossa gratidão melhora. Não é bacana isso, gente? A gente não percebe isso. A gente não percebe isso, que a gente tem uma sensação de que gosta mais de um neto do que gostava do filho. Mas será que é possível gostar mais do que eu gosto dos meus filhos? Mas parece que eu descobri um amor mais profundo. Quem teve a oportunidade de ter um segundo casamento, porque ficou viúva, porque ficou separado, percebeu o seguinte, parece que o amor nesse segundo, que nem é o pai dos filhos, parece que é mais forte. Mas sabe por quê, gente? Amar aos 70 anos é mais forte, amar aos 60 anos é mais forte. Do mesmo jeito que a carcaça piora depois dos 30 anos, não é verdade? Não, a carcaça não piora? E Deus dá para a gente de presente um miolo melhor. Então, o envelhecimento, gente, ele não pode ser culpado por esses problemas que a gente tem da aposentadoria. Porque se a gente piora a carcaça, a gente melhora o miolo. É aquele cara que tem o cabelo branco, o nariz grande, o dente amarelo, o peito caído, o saco enrugado, mas ele tem uma capacidade de sentir prazer muito maior. Não é bacana isso? Você veja, se eu estivesse falando hoje com adolescentes, eu não estaria vendo o mesmo brilho nos olhos. Não estaria. A capacidade, a facilidade com que a gente brilha os olhos, isso o envelhecimento traz para a gente. O envelhecimento traz para a gente. Então, não dá para dizer que o envelhecimento é culpado por esse monte de problemas. Tá bem? Então, talvez a saúde, não é o envelhecimento, mas é a saúde. Tá certo? Então a gente tem que buscar a saúde. Tá? Não dá para a gente ficar aqui. Tá certo? Nós temos que buscar a saúde, mas a pergunta que a gente faz, o que é saúde? Que saúde a gente está buscando? Não é verdade? Eu queria apresentar para vocês 3 possibilidades. A saúde financeira, a saúde física e a saúde emocional. Você vê como que nós somos contaminados por essa busca da saúde financeira. Se eu perguntar para vocês, dona Maria, como é que estão os seus filhos? Ela fala, doutor, mas meus filhos estão bem. Olha, o mais velho fez uma faculdade boa, conseguiu um emprego, que é uma beleza. Emprego, olha, tem um monte de vantagens, tem aposentadoria. E o do meio? O do meio não está tão bem, não, doutor. Não está tão bem. Sabe por quê? Porque ainda ele não definiu ainda a profissão dele. E a mais nova? A mais nova está feliz. Está feliz porque ela faz o que ela gosta e ela tem agora, ela vai prestar um concurso e ela tem tudo para passar no concurso que ganha muito bem. Vocês viram, gente, que estar bem para a gente hoje, a gente contamina muito pela saúde financeira.
Vocês já repararam isso? A gente pensa muito na saúde financeira. Tanto é que a gente conhece gente que está cheio de dinheiro e chato pra caramba. Não conhece? Não conhece? A gente conhece gente cheia de dinheiro que não tem joelho bom. Não é verdade? Que não tem joelho bom, que não tem relacionamento bom. Então, assim, nós queremos ter 3 saúdes. Nós queremos ter a saúde financeira, lógico que nós queremos ter. Nós queremos ter segurança financeira. Queremos ter segurança financeira. Eu não quero ter falta de lugar para morar. Eu não quero ter falta de dinheiro para comprar remédio, para comprar comida. Quando a gente fala de saúde financeira, não estamos falando de dinheiro para ir para a Europa. Nós não estamos falando de dinheiro para ter o melhor carro. Nós estamos falando de garantia, de direitos que vão fazer diferença para a vida da gente. E de uma certa maneira, gente, quando nós estamos falando com um monte de aposentado, eu digo para vocês, parece que essa saúde financeira a gente já conquistou. Tá certo? Muitas vezes, muito de nós aqui deixou de ter uma saúde financeira depois de aposentado para ajudar filho. Vocês sabiam, né, que 70% dos aposentados devem, e desses que devem, a maioria devem por causa de outros, para ajudar a família. Tá certo? Mas isso é uma outra conversa, uma outra aula, de uma outra discussão. Tá certo? Mas a saúde financeira parece que está mais ou menos resolvido. Quando eu trabalhei 30 anos, tenho a garantia de até o último dia da minha vida eu receber a minha aposentadoria. Tá certo? Tá. E a saúde física e a saúde emocional? Será que o patrão que deu para a gente, o patrão que deu para a gente a aposentadoria, deu também o pacote de saúde física e emocional? Não deu, não deu. A saúde física, gente, não, exatamente, tirou. Agora, você vê, o fato da gente se preocupar muito com a saúde financeira deixa a gente xoxo com a saúde física e emocional. E o que a gente tem que buscar, gente, é lógico que é o equilíbrio. É lógico que é o equilíbrio. Agora, essa é a grande diferença. A saúde financeira, de uma certa maneira, a gente terceiriza. Alguém resolve para a gente trabalhou, a gente conseguiu. Agora, a saúde física e emocional, ela tem um gestor, um determinante. Quem é? Você mesmo. Mas não tenha dúvida que é você mesmo. Eu não tenho a dúvida que é você mesmo. Então, gente, você imagina, o que eu estou falando para vocês hoje, que a vida que nós vamos ter, que nós estamos tendo, depende muito do nosso comportamento. E muitas vezes a gente deixa de pensar num comportamento melhor. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para pessoas de 50 anos. Lembre quando vocês tinham 50 anos. Alguns de vocês ainda têm, né? Mas assim, qual seria o medo em relação ao futuro? Qual é o medo de alguém com relação ao futuro? Essa pergunta é uma pesquisa recente. Do que o brasileiro de 50 anos tem medo que aconteça com ele no futuro? O que vocês acham que vai aparecer aí? O que vocês acham que vai aparecer? Solidão vai aparecer. Solidão, né? Também concordo. Mas eu fico impressionado como as pessoas não têm um olhar para aquilo que realmente vai fazer diferença. Olha só, a solidão aparece, mas olha o que é primeiro, ficar feio. Você viu que a sociedade é uma sociedade plástica, né? A sociedade que valoriza capa. Essa é uma pesquisa recente, desse ano. Em segundo, ficar pobre. A solidão aparece. Em terceiro, ser inútil. Dar trabalho. E olha, só 2% das pessoas aos 50 anos tem medo de ficar com doença. Você veja, uma coisa que é praticamente obrigatória da gente. Você concorda comigo? Sim. Lógico, nós estamos aqui num grupo de pessoas que cada um tem uma doença para falar que é sua. Eu duvido que tenha alguém aqui que não tem nenhuma doença. É difícil ter aqui alguém que não toma nenhum remédio. Deve ter. Eu tomo 3. Então, mas é possível. Entendeu? Então, assim, a questão da doença, que é uma coisa tão importante, que fez, muitas vezes, esse cara que não veio, pode ser que ele não tenha vindo por preguiça, mas pode ser que ele não tenha vindo também por doença. Tá certo? Pode ser que ele não tenha vindo por doença.
Tá certo? Então isso é uma coisa importante. Você veja que as pessoas aos 50 anos não têm uma ideia do que realmente pode aparecer. E aí quando a gente pergunta para a pessoa depois, aos 50 anos, o que você acha? O que você se arrepende de não ter feito? Aos 50 anos, hein? O que você se arrepende de não ter feito? Aí você vê uma coisa importante. Aí ele vai se arrepender de não ter feito coisa importante. Cuidar mais da saúde, guardar mais dinheiro, comer mais saudável, estudar mais e fazer mais exercício. Então, gente, o que eu vim aqui hoje dizer é o seguinte: se nós somos gestores da nossa vida, do nosso presente e do nosso futuro, nós temos que saber o que fazer para a gente não ficar depois como Maria arrependida, de falar que a gente não fez direito. Tá bem? Então, o que nós temos que fazer, gente? Hoje eu vou passar aqui com vocês tudo isso. Poxa, a vida é possível viver bem na aposentadoria? É possível, muito possível, porque esse envelhecimento que começou aqui, tá certo? 20, 30 anos, e daqui foi só aumentando esse envelhecimento que vai até me levar no cemitério, não vai? Agora eu tenho que chegar no cemitério bacana, eu tenho que chegar no cemitério em pé. Não é verdade, gente? Não é verdade? A gente tem que parar de achar que ao final da vida da gente, que vai ser lá para frente, as pessoas têm que ter piedade da gente, a gente tem que ter dó, ter peixe. Não! Então nós temos que ter essa decência. Então, para isso, vamos começar a tarefa. Primeiro começa pela boca. Sabia? Começa pela boca. E olha, se a gente fosse dividir o prato de um indivíduo aposentado, o prato, assim, a quantidade de nutrientes do dia todo, nós íamos falar o seguinte: o carboidrato, a massa, que a gente domina muito no nosso dia, ela devia ocupar só 1/4 da nossa caloria. Sabia? Nós comemos muito carboidrato, muita farinha. Não é proibido comer, só que a gente tem que dar um tamanho certo. Quem daqui não prefere jantar um pãozinho, não é verdade? Do que uma saladinha? Não é verdade? Não é? Quem daqui não prefere tomar um lanche da tarde ao invés de uma fruta, mais um bolinho? Tá certo? Então, gente, olha, 1/4 dos carboidratos. Agora, olha o que pode liberar. Frutas, verduras e legumes é metade da caloria. Agora, ó, não podemos fazer só o carboidrato mais a verdura sem a proteína, que é o tijolo. E dentro dessa proteína, que é carne, que é peixe, que é ovo, que é leite, tem os derivados do leite. E isso é importante, ter uma quantidade de leite e derivados, principalmente para as mulheres. Por que eu falei é importante leites e derivados, principalmente para as mulheres? Por causa do quê? Do cálcio, por causa da osteoporose. Aí a gente pode tomar óleos vegetais e pode comer líquido. Daqui a pouco eu falo dele. Então isso é uma coisa importante, gente. Por que a comida é importante na vida da gente? Porque a gente come e entope. Sabia? Tudo isso que vocês comeram no café da manhã, estava bom o café da manhã, né? A gente come e um pouco entope. Sabia disso? Por quê? Porque tudo funciona dentro do nosso organismo, desses rios, que são as artérias. Tá bem? E aí, gente, eu vou fazer um esqueminha para a gente entender. Olha, para funcionar esse coração, para funcionar esse cérebro, o meu rio tem que estar limpinho de sangue. Mas não é que apareceu um negocinho amarelo grudado na minha parede do rio? O que é aquilo? Gordura. Quem pôs a gordura dentro do meu rio? Você mesmo. Você vê que coisa? A gente acha que a nossa saúde física vai depender da genética, de onde a gente está, de quem que é o prefeito, de quem que é o vereador, de quem que é a coisa. E a gente descobre que também depende da gente. Agora, se não bastasse a gordura que eu como todo dia, metade de todos nós aqui tem uma doença chamada pressão alta.
E olha, a pressão, metade tem pressão alta aqui, diminui o rio. E a gente sabe que esse pessoal que tem pressão alta, metade desse pessoal não trata direito. Você vê? Então vai lá, toma assim. Não é verdade? Sabe por quê, gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente se esforça para ter uma vida boa, a gente se esforça para ter uma vida digna, a gente faz uma família bacana, a gente guarda dinheiro, a gente deixa de fazer um monte de coisa, tudo isso para viver bem. Esquece de tomar o remédio da pressão. E o que acontece? Entope, né? Eu tenho um paciente que quis, ele, doutor, o meu sonho era trabalhar, mas eu quero ter uma família bacana, eu quero ter um dinheirinho para ter uma chácara, eu gosto de mexer com churrasco, eu tenho um sonho assim de eu fazer um churrasquinho, eu e a velhinha, e os meus filhos, tudo casado, com meus netos, tudo, e eu preparando tudo. Aí ele fez tudo, ele trabalhou 35 anos, ele juntou dinheiro das férias, ele nunca foi desbanjar, deixou de gastar para juntar isso, conseguiu uma chácara bonita, conseguiu uma churrasqueira bonita, os filhos casaram, a filha casou, teve os netos. Não, aí ele teve um derrame, ficou aqui, ó. Aí, o que aconteceu? Ele está lá no domingo, sentado na cadeira de roda, e quem que está pilotando a churrasqueira, que é o sonho dele? O genro, isso é o pior, o genro. Então, gente, como é importante isso? Agora, se não bastasse a gordura que a gente come, a pressão que a gente não trata, um quarto de nós aqui temos diabetes. E o que a diabetes faz? Ela deixa essa gordura mais grudenta, doce. E aí a gente continua comendo, preferindo a mandioca frita, a mandioca cozida. Prefere tomar café da manhã com coisa frita, com bacon, do que com fruta. A gente prefere comer a gordura da costela do que só a carne da costela. Então o que acontece? Eu continuo aumentando e entupo mais. Aí o meu sonho era ter 70 anos, sair com a minha velhinha, fazer uma lua de mel, uma terceira lua de mel, né, aos 70 anos, dançar, namorar, fazer um monte de coisa, e eu chego lá, eu mal consigo dançar, muito menos namorar, e aí eu vou dizer que a culpa é de quem? Da idade. A culpa é da idade? A culpa não é da idade. A culpa é desse entupimento aqui. Agora, a natureza, ela cobra da gente erro, mas ela tem uma generosidade fantástica. A natureza é muito generosa. Se a gente criar juízo, ela melhora isso. Como é que a gente pode tentar diminuir essa gordura aí do nosso cano? Como é que eu consigo tirar isso? Se eu empurrar forte esse sangue, né? E como é que eu faço para empurrar forte esse sangue? Eu faço exercício físico. Olha só que bacana. Exercício físico, ele faz isso. Por isso, gente, que a gente fala para você fazer 30, 40 minutos, 3 vezes por semana, para o coração bater forte, para o sangue sair forte, para limpar a gordura. Ele vai dizer o seguinte: doutor, é para isso que serve o exercício físico? Para bater forte o coração, para ir? Eu faço coisa, por exemplo, que o coração bate forte. Por exemplo, namorar, não é verdade? Transar, o coração bate forte, e eu posso só fazer isso para melhorar. Eu falo, tudo bem, mas por 30 minutos, meu amigo, eu duvido que você fica ali. Não é verdade? Duvido. Quando você lembra que fez 30 minutos seguidos? Então, gente, não tem outro jeito. Até lavar, olha, deu calor, né? Verdade. Até lavar roupa. Doutor, eu lavo um tanque de roupa por semana. Eu arrumo uma casa com 10 cômodos. Faço comida para 6 pessoas. Eu não estou fazendo exercício? Não. Você está fazendo comida, deixando a roupa limpa e limpando a casa. Isso você está fazendo. Agora, exercício não. Porque o coração gosta de sequência, de quantidade. Por isso que não dá, né? Por isso que não dá para substituir esse problema. Então, meu amigo, esta figura, esse indivíduo,
aposentado, esse aqui, para cair para o sofá, é fácil. Para colocar aquele pijama que nós vimos no começo, é fácil. Esse cara, para ficar chato, é muito fácil. Para ficar doente, mais fácil ainda. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que mudar. Temos que fazer exercício, gente. Não tem jeito. Tem que fazer 3 a 4 vezes por semana, que dura 30 minutos. Agora, quem tem mais que 30 anos aqui? Todo mundo. Todo mundo. Menos você, né? Não tem, então. Tá claro, então. Ele não tem 30 anos. Quem tiver mais que 30 anos tem que fazer exercício muscular. Sabia? Porque depois dos 30 anos a gente atrofia a musculatura. Entendeu? Então nós temos que fazer exercício muscular. Os meninos novos não. Os meninos novos não, mas é eles que fazem. Você viu que interessante? E a gente mais velho não faz. Mas está errado. Mas tudo bem. Estamos comendo bem, estamos fazendo exercício. Dormir faz bem? Faz bem? Faz uma quantidade boa, né? Quanto é que um aposentado devia dormir todo dia? 7 a 8 horas por dia. Sabia? Né? Agora, e quem dorme menos? O que acontece com quem dorme menos? Olha quem dorme menos. Vai ter mais obesidade, mais problema de coração e mais diabetes. E aí quem dorme mais? Também. Então vocês viram? Vocês viram que interessante? O sono. Quem dorme muito pouco tem mais doença. Quem dorme muito tem mais doença também. Sabe por quê, gente? A gente acha que sono serve para dormir só, né? Para descansar. Mas não é assim. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você está aqui, ó, sonhando com a morte da bezerra, meu amigo, você não está fazendo nada. Mas e o seu cérebro? Está limpando as besteiras que você comeu, toda aquela sujeira, ele está limpando. O pulmão está respirando direito, está melhorando, e o coração também. Então vocês viram, gente, a hora do sono é a hora da faxina. Como é importante a gente ter um sono bom. Doutor, eu já sei disso. Tanto é que eu tomo um Rivotril todo dia. Quando eu tomo Rivotril, o organismo, ele não é tão bom para a nossa saúde. Agora, eu sei que muitos de nós aqui tomam remédio para dormir. Não é proibido. Quando o indivíduo tem um problema de falta de sono, é muito melhor ele tomar o remédio, o prejuízo é menor. Agora, tem muita gente que toma remédio para dormir, só para dormir mais profundo, sendo que aos 60 anos é impossível dormir profundamente. O sono de quem tem 60 anos não é profundo, ele é superficial. Hoje eu acordei várias vezes, eu sabia que eu tinha que acordar, mas eu acordei várias vezes no meio da noite, isso é normal. A gente acorda, faz xixi, dá um beijo na veinha, não sei o quê, e dorme de novo, acorda, dorme de novo, isso é normal. Agora você vai contar isso para o médico para encurtar a conversa faz o quê? Rivotril. E aí o Rivotril dura muito tempo no nosso corpo. E aí quando você toma o Rivotril ontem, você tomou para dormir, mas agora você está meio assim, ó. A olhinha chata, né? Isso aí é Rivotril. Porque o Rivotril de ontem encontrou o Rivotril de ontem, porque o Rivotril demora mais dentro do corpo do que o 24 horas. Não é só o Rivotril, não. Tudo que compra com receitinha azul. Tá certo? Tá bem, gente? Então o sono é bom. Comida é bom, exercício é bom, sono é bom. E bebida? E bebida é bom ou ruim? Depende. Aliás, na vida, a palavra depende com equilíbrio vale a pena sempre, né? Eu tenho 2 filhos, um de 20 e outro de 18 anos, que eu sempre peço para estudar. Se o meu filho falasse, pai, agora você me pediu tanto que agora eu só vou estudar na vida, eu vou ficar contente? Nada na vida funciona sem equilíbrio. A bebida é a mesma coisa. Sabe aquele riozinho que nós vimos aqui antes? Que a gordura entope, que a pressão alta entope, que o diabetes gruda. Vocês lembram disso? Sabe o que a bebida alcoólica faz com o nosso riozinho? Abre o riozinho. Olha que coisa interessante. Então a bebida alcoólica, até um certo ponto, ela abre o riozinho e facilita a circulação. Até um certo ponto. Depois de um certo ponto,
ela faz o contrário. Quanto que é esse certo ponto? Olha só, se for vinho, por exemplo, 2 a 3 taças por dia. Ê, doutor! Que beleza! Todo dia é. Então eu tomo uma vez por semana, eu posso tomar 20 numa vez por ano? Equilíbrio. Não tá. Tá certo? Então isso é uma coisa interessante. Só que vocês não repararam aqui, gente. Vocês não repararam aqui. A natureza corrigiu um defeito aí. Porque é o seguinte, vamos falar que é verdade, nós dois. A mulherada não fala mais do que homem? Mulherada não fofoca mais do que homem? Mulherada não compra mais sapato que homem? Compra. Daí, como a mulherada fala mais, fofoca mais, compra mais sapato, a natureza falou o seguinte, mulher tem que beber menos. Olha aqui, ó. A dose que abre o riozinho para a mulher é metade do que para o homem, por causa da questão hormonal. Sabiam disso? Então, por exemplo, é 1,5 taça para o indivíduo, para a mulher. Então, gente, eu não estou pedindo para que vocês introduzam o vinho na vida de vocês, mas o vinho, quando ele é tomado, igual os nossos avós tomavam no meio da refeição, ele é muito adequado. Ele é muito adequado. Em doses moderadas, ele é muito saudável. Tá certo? Agora, e me conta uma coisa, isso daqui, ele só é bom, ele é que nem o vinho, mais ou menos, depende da dose. Este é tão ruim que você nunca fumou, mas o seu marido fumou, fuma, você tem um risco maior de morrer do que a mulher do indivíduo não fumante. Sabia disso? A mulher que fuma, ela tem uma aparência física em torno de 6 a 8 anos mais velha do que a mulher que não fuma aos 60 anos. Sabiam disso? Então, assim, o cigarro, gente, é um negócio absurdo. Agora, a gente faz tanta coisa para viver bem, e não para de fumar. Ah, vai caçar sapo. Não é verdade? Isso é uma coisa importante. Agora, vocês não acham que nós somos preguiçosos? Todos nós somos preguiçosos para bastante coisa. A gente tem preguiça para trabalhar, tem um pouco. A gente tem preguiça para fazer exercício. Imagina que você não tem. A gente tem preguiça para ir para a igreja, por exemplo, e depois quando volta gosta. A gente tem preguiça para começar a namorar. Você reparou? Ai, agora, imagina que eu acabei de tomar banho, estou tão limpinha, tudo joinha, né? A gente tem preguiça, e a gente tem preguiça também para a parte mental, não é? Quem de nós aqui não fica com preguiça de ver no celular como é que faz para ligar não sei o quê. Ah, tá louco. Aí o sindicato manda um texto para você ver, olha, é bom você se informar a respeito de como é que está agora a legislação. Você olha, meu Deus, essa folha inteira. Não é? A gente não tem preguiça? A gente não tem? Agora, o problema... Deixa eu tomar. O Léo faz umas coisas tão bonitas, mas é muito louco, não. Não dá, né? Então... Resume aí para o nome da tarde. Questão, né? Vocês viram? Vocês viram que a gente tem uma preguiça mental e que faz a gente piorar. Vocês sabiam? Todo mundo aqui quer chegar aos 80 anos, não quer? Todo mundo quer chegar. Passar. Eu vou contar uma estatística aqui que vocês não vão ficar bravos, tá? Porque você já chegou ou não? Ah, meu Deus! Olha só. Se todo mundo chegar aos 80, 30% de todos nós, 30%, daqui para cá, nós vamos chegar caduco. Sabia? Essa é a estatística. Se a gente deixar do jeito que a coisa tá certo? Mesmo que esse revólver do lado aí, a gente vai chegar, eu tenho que dizer, você pode até me atirar, mas eu tenho que dizer. Nós vamos chegar, esse pessoal aqui vai chegar caduco. Olha que coisa interessante. Quem que vocês acham que são os que vão chegar caduco? Os que têm preguiça mental. Sabiam disso? Preguiça mental. Sabia? E como é que eu faço para não chegar?
Como é que eu faço para não chegar? Olha aqui, ó. Como evitar a doença de Alzheimer? Como? Primeiro, cuide do coração. Sabia? Quem controlar a pressão alta, olha, se ela não tivesse lembrado de tomar o remédio da pressão alta, ela ia para os caducos. Quem controla mal diabetes, colesterol, pressão, vai mais para o grupo dos caducos. O segundo, ser ativo fisicamente. Quem não faz atividade física regular tem mais chance. Aqui entre os caducos tem muito mais gente preguiçosa que não faz exercício. Olha o terceiro, dieta. Vocês viram, gente, que a fórmula para ter saúde é a mesma para tudo quanto é parte do corpo? Vocês já repararam? Porque se eu estivesse falando de infarto, eu estaria falando a mesma coisa. Tá certo? Olha o quarto, desafio cérebro. Desafio cérebro, para de ser preguiçoso. Vai palavra cruzada, é bom, doutor? É bom, ó. Tem que ter duas coisas importantes: desafio e prazer. Tem gente que odeia a palavra cruzada e faz. O que você está fazendo? Está fazendo para não ter Alzheimer. Não, faz alguma coisa que dá prazer. Faz alguma coisa que dá prazer. Eu vou falar um negócio para você. Se a gente vivesse bastante, até 100 anos, 105 anos, quase todo mundo ia ter a doença de Alzheimer, porque ela tem uma chance muito maior de acordo com a gente vive mais. Se eu fizer aula de uma segunda língua, espanhol, inglês, qualquer coisa, tá certo? E tentar aprender uma segunda língua, sabe quantos anos eu atraso meu Alzheimer? 7 anos. Então era para ter o Alzheimer aos 78, eu vou ter aos 85. Mas eu vou morrer aos 84, eu vou ter Alzheimer lá no cemitério, não tem problema nenhum. Não é verdade? Nenhum. Você vê que interessante? Eu consigo melhorar isso. Olha a última dica para não ter Alzheimer: ser ativo socialmente. Sabe esse cara aqui que não veio porque não quis? Eu vou chegar lá, é aquela conversação, aquela conversa, ele não gosta, aquele povo alegre, aquele povo, eu prefiro ficar aqui na minha casa, com os meus filhos, com meus netos, porque é só deles que eu gosto. Esse cara aqui, esse cara, avisa ele que ele vai ter Alzheimer, esse cara. Por quê? Ser socialmente ativo diminui a chance de ter problema de Alzheimer. Sabia disso? Agora, gente, olha, o bem-estar, a alegria, o normal é isso, ó. O normal, a natureza, Deus fez a gente daquele jeito aqui, ó. Quando você vê uma pessoa alegre, não fica pensando que ela é alegre e você é triste porque você é triste. Não, não é normal ser triste. Porque a tristeza, tem uma doença chata que dá tristeza, desânimo. Esse cara aqui pode ser que tenha esse problema, hein? O que é isso? Como é que chama? Depressão. Vamos entender um pouco a depressão? A depressão é aquela flor vermelha ali, ó. Tá certo? Naquele vaso nasce depressão. Nesse vaso não nasce depressão. Tá certo? Por quê? Por causa da genética. Primeiro nós vamos começar com a genética. 40% das pessoas têm uma tendência a ter a genética da depressão. 40%. Então, quem tiver nesse vaso aqui não vai ter depressão de jeito nenhum. Olha, vai ter um monte de pepino na vida, mas não dá depressão. Mas naquele grupo tem. Tá certo? Agora, a terra é a genética, tá certo? E a semente? E a semente que vai cair ali naquele vaso? Porque só a terra não vai dar depressão. O que é semente? Olha só, são os desencadeantes. Vocês não conhecem aquela mulher que ficou grávida e a gravidez deu depressão? Ter um filho deu depressão? Aquela pessoa que descobriu um câncer de mama e ficou com depressão? Aquele homem que teve um câncer de próstata e teve depressão? Teve um infarto e teve depressão? Aquele indivíduo que perdeu o emprego e teve depressão? Aquele indivíduo que ficou sem condição financeira adequada e teve depressão? Aquele indivíduo que perdeu o marido teve depressão? Eu atendo pacientes que perderam o cachorrinho e tem depressão. Luto de cachorrinho, luto de gato, tem depressão. Separação da depressão. Chifre
Chifre dá depressão. Chifre dá depressão. Principalmente se todo mundo souber. Está certo? Agora, tem uma coisa que a gente quis muito, que a gente esperou 30 anos, que a gente torceu e a gente teve depressão. Aposentadoria. Uma coisa que é boa, pode cair uma semente e dar depressão. Olha que coisa interessante, gente. Então, nós todos vamos ter uma sementinha, todo mundo vai ter uma doençazinha, vai perder alguém, isso é normal. Todo mundo vai ter um problema na família, vai ter um chifrezinho, isso é normal. Tá certo? E o que nós temos que ver, gente? Olha ali, ó, arranjar uma peneira boa. É isso que nós precisamos, de uma peneira boa. E como é que eu faço uma peneira boa? Eu participo de encontro de aposentado, eu estou construindo uma peneira boa. Viagem, eu estou construindo uma peneira boa, participo de igreja, eu estou construindo, eu vou nas reuniões, eu participo como um cidadão, eu converso com os meus amigos, eu cuido da minha saúde, eu faço exercício, tudo isso eu estou construindo uma peneira boa. Você vê que coisa interessante, gente? Exatamente, exatamente. Então, vocês vejam que os determinantes de saúde estão começando a ficar diferentes. Eu comecei falando de alface, de exercício e de cigarro, e começo a falar de outras coisas. E não é que é isso mesmo? Olha aqui, ó. Nós descobrimos já em 200 anos estudando que quem mora numa cidade poluída morre mais. Quem tem pressão alta errada morre mais. Quem está mais gordinho morre mais. Quem é preguiçoso, olha os preguiçosos aqui, ó, morre mais. Olha o fumante aqui, ó, morre mais. Agora, quem é esse cara que morre mais que fumante? Quem morre mais que fumante? Quem morre mais que fumante? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Pouco relacionamento social. Olha que coisa bacana. Vamos nos abraçar, ficar juntos. Olha como é importante isso, gente. Como o relacionamento social é um negócio importante. Você veja como a gente tem que estar grudado, a gente tem que participar. E a aposentadoria muitas vezes serve para deixar a gente lá no nosso guetinho, só ficando lá, em nheco com a minha família, tá certo? Quem acha que só a família é o afeto que eu preciso, está errado. Eu preciso do amigo. Nós temos que aprender com os adolescentes como é importante ter amigo, como é importante resgatar. Temos que sair daqui desse grupo com um grupo de WhatsApp para a gente combinar. E não vamos ficar esperando o sindicato marcar outro encontro. Não, a gente pode marcar alguma coisa mais simples no meio do caminho. Entendeu? A gente não precisa buscar esse remédio que chama amizade só esperando vir lá do sindicato. A gente pode buscar esse remédio. Isso é uma coisa importante. Então, gente, olha, relacionamento social é muito importante. Vocês viram que coisa interessante? Quando vocês viram que ia ter uma palestra de um geriatra, você já ficou pensando, eu já vou perguntar para esse homem se o ômega 3 é bom ou não. E o homem não falou de ômega 3. Eu vou perguntar para ele se colágeno é bom, porque o homem não falou de colágeno. O homem não falou de vitamina, até agora não falou de vitamina, não falou de ortomolecular. O homem não falou de nenhum remédio que vende na farmácia. Daí a sua filha vai falar assim, mas o que o homem falou lá de remédio? Ele falou um remédio bom. Ter amigo é um remédio bom para o envelhecimento adequado, sabia? A literatura fala isso, a ciência fala isso. É muito importante, gente. Tanto é que assim, olha o que a ciência fala, ó. É melhor ser pobre acompanhado do que rico sozinho. Sabia? Sabe por quê? Porque, olha só, a solidão mata mais do que pobreza. A solidão mata mais do que obesidade. Sabe aquela gordinha animada, cheia de amigos, cheia de festa? Vai viver mais do que aquele magro, que ninguém conhece. Sabia? Sabia disso? É interessante. Agora eu queria chamar a atenção para vocês, que vocês todos nós estamos envelhecendo, provavelmente nós temos pessoas mais velhas na nossa família, nós temos pai, temos irmão, temos
parentes, vamos ficar mais velhos. Eu quero dar uma dica. Morar sozinho não significa estar sozinho. Gente, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Os filhos adoram fazer casa com edícula no fundo. Porque eu quero pôr meu pai, quando ele ficar velho, lá pro fundo. Tá certo? E olha, gente, morar no fundo de casa de filho nem sempre garantia de combater a solidão. Eu tenho pacientes que vivem numa casa grande, cheia de gente, sozinho. E a mãe, agora que a senhora ficou viúva, a senhora mora aqui, nesse bairro aqui, a gente não mora tão longe daqui, mãe, a gente vai dar muito mais assistência para a senhora, vamos conversar, porque tem os netos, tem os amigos dos netos, vem morar para cá, vem, deixa a sua casa aí, está tudo bem velho mesmo, né? Olha, vale muito pouco isso aqui, vem, a gente põe para alugar isso aí, ou vende, e a senhora vem morar em casa, que tem muito melhor, tem cozinheira, não sei o quê. Ela está diminuindo a solidão ou está aumentando a solidão? Você veja, porque a integração social é importante. Eu não estou dizendo que morar com o filho é errado, eu estou dizendo que em algumas vezes é muito errado. Então não vamos pensar que solidão é o número de gente que mora com a gente. Tá certo? Porque eu posso estar sozinho e ser do balacobaco. Agora, olha essa estatística que eu vou mostrar para vocês. Um monte de gente de 40 a 65 anos foram analisadas pela mesma doença, o mesmo salário, os mesmos problemas. E vamos acompanhar por 17 anos. Tá certo? Não é que a gente viu uma diferença nesse grupo. Esse grupo aqui, ó, de azul, morreu antes do grupo vermelho. Sabia? Então, olha, um monte de gente de 40 a 65 anos, eu acompanhei por 17 anos. E eu descobri que teve um grupo que morreu depois. O que vocês acham que aconteceu com esse grupo? Mesma doença, hein? Mesmo salário, hein? Mesmo marido chato. Hã? Atividade social. Pode ser atividade social, mas aí foi estudado um item. Olha que coisa interessante, que eu não falei ainda. Pessoas que frequentavam a igreja. Olha que coisa interessante. Independente da religião, olha, a religiosidade como determinante da longevidade. Olha que coisa, a ciência não gostava disso, a medicina não gostava de falar que fé, não, isso aí depende da... Não, a medicina começou a medir e foi ver que funcionou bem. Vamos pensar essa aqui, ó, Lampião e Maria Bonita. As duas vão ficar com uma pneumonia, tá certo? Nós vamos levar elas para uma UTI, a mesma UTI, com o mesmo remédio, com o mesmo médico. Tá certo? Só que diferente disso, para o Lampião, nós vamos pôr 20 pessoas para rezar. Para Maria Bonita, ninguém reza. Não precisa nem rezar para morrer, não precisa rezar, né? É só para não rezar. Tá certo? Quem que vocês acham que tem mais chance de sair vivo dessa doutrina? Você acredita que a ciência mediu isso, mostrando que a religiosidade, a fé, interfere nessa alma nossa, nesse físico nosso? Então a religiosidade é uma coisa bacana, gente. Bacana. Agora, olha, quando a gente analisa a felicidade e o envelhecimento, nós vamos ver uma coisa importante, ó. Olha que coisa importante. Foi medido, isso aqui é a sensação de bem-estar da população americana, nos Estados Unidos. Pela idade, ó. 18 e 20 anos. Bem alegre. 20 anos. Deu uma caída. 30, 40, 50. Doutor, mas não foi isso que você falou. Você falou no começo que a carcaça piorava e o miolo melhorava. E você está vendo aí que o povo ali da carcaça danada está tudo triste. Eu fiz de propósito, eu não mostrei o resto da curva. Eu vou mostrar o resto da curva. Isso aqui é a medida da sensação de bem-estar da população americana, de acordo com a idade. Eu vou mostrar depois dos 50 anos. O que você acha que vai acontecer depois dos 50 anos? Hã? Mas não é que sobe. Dá uma olhada, como é que acontece isso. Gente, para mim, eu vou pedir uma pausa para eu me expressar como cristão aqui. Para mim, isso aqui é a evidência pura de que Deus está ali, ó. Porque que coisa impressionante, com 50, 60, 70 anos, mesmo com todos esses problemas, você veja que
a gente vai chegando aos 70, 80 anos, vai lá o joelho doendo, as costas doendo, o saco enrugado, o peito caído, um monte de remédio. Opa! Mesmo assim, o bem-estar aumenta. Não é bacana isso? É bacana ou não é? Você vê que, então, a aposentadoria não pode ser sinônimo, gente, de sofrimento, porque ela é bacana para a gente. E aí, o que a gente tem de bem-estar? Todo mundo aqui sabe, ó, tem 3 coisas que dá bem-estar, e dá bastante bem-estar, a gente já sabe. Todo mundo aqui sabe, satisfação com a vida. Não é aquela Dona Maria falando, olha, estou satisfeito, meus filhos estão tudo bem. Momentos de felicidade, doutor. A minha vida é quando meus netos chegam em casa, quando a família reúne, quando eu vou no encontro dos aposentados. Olha, esse momento que eu estou tendo no final de semana aqui em Lapa está sendo muito legal, tá certo? Semana que vem eu vou em outro encontro, vai ser muito legal. Então, até aqui, a gente sabe que dá bem-estar. Eu quero puxar a orelha de vocês. O terceiro, não é natural isso. Não é claro que todo mundo tem isso. Olha, significado e proposta de vida, gente. Como é importante isso. De hoje para frente, como é importante a gente buscar isso, o significado e a proposta de vida. Isto é fundamental. Tá certo? Vamos tentar acordar de manhã e pensar o seguinte, para que eu sirvo? Tá certo? Quais os meus propósitos? O que eu quero do meu futuro? Porque, gente, tudo isso vai fazer uma diferença muito grande, mas agora eu estou no momento em que eu tenho o privilégio de colocar uma coisa importante, o prazer. É o prazer que vai definir para mim as minhas coisas nesse momento. E é isso que eu queria que a gente discutisse. E as fontes de prazer que mais muda o nosso corpo são 3. Família, amigos, nós já falamos, e eu falamos da sexualidade. Vamos falar um pouco de sexualidade? Pode falar de sexo aqui? Pode. Pode falar de sexo? Pode falar, sim. Mas se eu tiver que falar, eu posso falar pinto, por exemplo? Pode. Pinto. Pode falar. Ó, vocês estão deixando, hein? Então tá bom. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos começar. Todo mundo fala que a vida de aposentado não tem nada a ver com a sexualidade. Vida de aposentado, gente, não dá para falar de sexo com outra plateia, não com o aposentado, porque o aposentado está mais infeliz sexualmente. Será? Eu vou mostrar para vocês como é que está a satisfação com o sexo de adultos brasileiros. Adultos. Sabe, entre os homens, gente, 50% dos homens estão insatisfeitos com a sua vida sexual. E 60% das mulheres estão insatisfeitas. Você vê que coisa interessante? Mesmo com um monte de mulher pelada no WhatsApp, mesmo o pessoal assistindo novela que fica estimulando lá, olhando o outro lá, transando com 3 ao mesmo tempo, mesmo com tudo isso, a sensação que tem hoje o ser humano é de insatisfação. Por que será? A medicina se debruçou sobre isso. A medicina quis conhecer se tinha doença que dava alteração sexual. A gente não acha doença. Se não acha doença, não acha remédio. E aí a gente acha que é o seguinte, a gente vai mal para o sexo porque a gente não sabe como é que funciona, a gente não conversa sobre sexo. E eu queria discutir 2 questões. Primeiro, a questão da conjugalidade. A questão da conjugalidade. Sexo, a saúde sexual depende muito da saúde conjugal. Sabia? Depende muito da saúde conjugal. Nós vamos ter que entender que quando a gente está com a nossa parceira, nós somos diferentes, nós temos um tempo diferente, nós temos um pensamento diferente. Mas nós temos que virar uma pessoa única. O sexo unifica, o sexo do ser humano, porque o sexo dos animais, você viu? Todos os outros animais, fora o ser humano, o sexo serve só para procriar. Só o ser humano que o sexo é para emocionar, que o sexo é para grudar, que o sexo é para
para a gente conviver. Tanto é que Deus deu a oportunidade da gente ter libido, vontade sexual, mesmo depois que a gente não consegue mais engravidar. Por causa disso. Os animais não. Você vê um cachorro? O cachorro, quando está no cio, está doido pela cachorra. A cachorra. Quando está fora do cio, é que nem se fosse um irmão. Não é verdade? Agora, o ser humano não. O ser humano ele tem uma libido mesmo depois que ele não consegue procriar. Então, gente, não dá mais para a gente ficar com o companheiro, cada um sendo você. Não, nós temos que mudar o jeito de ser. Nós temos que fazer isso, ó. Ficar junto. É isso. E aí, gente, o que a ciência fala dos casais felizes e infelizes? Vamos dividir aqui o grupo em casais felizes e infelizes. Como eu já pus os caducos para cá, eu vou pôr os infelizes para cá, tá bom? Tá bom? Os infelizes no casamento estão aqui e os felizes estão aqui. Vamos fazer uma pergunta, gente. Por que será que aqui tem gente infeliz e aqui tem gente feliz? Será que aqui tem mais problema do que esse? Não é mais problema. Eu sei, doutor, não é mais problema, mas é o tamanho do problema. Aqui os problemas são maiores? Também não. Mas não é o mais problema, não é tamanho de problema, eu já sei, é o tipo de problema. O tipo de problema aqui é diferente daqui? Também não. Sabe qual a diferença daqui? O tempo para resolver os problemas. Aqui está o povo emburrado. O povo emburrado. Agora, você vai ver, do jeito que você me tratou hoje de manhã, são 8 dias para eu falar oi para você. Enquanto você não falar, você não pedir desculpa. Então, assim, é o povo. Aqui é o povo que quer ter razão, mesmo que seja vivendo triste. Você vê que no casamento a gente erra muito disso? Casamento a gente erra muito disso. Casamento a gente quer ter razão. A gente quer ganhar, ter competição. Casamento não serve para isso. Casamento serve para união, para ficar junto e misturado. Sabe? Casamento serve para isso. Casamento não dá para a gente ficar... É lógico que o indivíduo tem defeitos. Todo indivíduo tem defeito. Só que o indivíduo também tem que olhar a parte boa das pessoas. Mas vamos lá. Então eu falei de conjugalidade, a outra coisa que eu vou falar é de tempo. Sexo exige tempo. Olha que coisa interessante. 55% dos brasileiros gasta menos do que 15 minutos nas preliminares. Vocês sabem o que é preliminar? Aquela encostação, né? Não é uma encostação, um cutuca-cutuca, um enrosca. Deu calor aí? Deu, aí então. Tá dando calor, né? Então, ó, a preliminar é tudo que antecede, aquele encosta. Metade das pessoas fica menos de 15 minutos e já... Não pode. Tem que cutucar mais. Tá certo? Olha... E 17% dedica, só 17% dedica mais do que 30 minutos. Então, gente, nós temos que gastar mais tempo. E se tem uma coisa que aposentado tem, tempo. Então, vamos gastar tempo, não é verdade? Isso é importante com a questão sexual. Agora, a pergunta é o seguinte, e como fica a sexualidade no envelhecimento? Pô, a gente está com o cabelo branco, desculpa, a mulher está esperando uma coisa mais afetiva, ela está esperando um brilho no olho, está esperando um abraço. Ela está esperando uma alma verdadeira, um coração. Tá certo? É isso, gente. Nós não podemos ficar, a gente fica preocupado com esse pintinho, né? Você viu, quem mais se preocupa com o pinto é o próprio dono dele. Não é verdade? Não dá para ser assim. Então, gente, para disso. Olha, a sexualidade, a ereção não é tudo. A ereção não é tudo da sexualidade. A ereção não é tudo. O que é mais importante isto? Olha aqui. Atitude e afeto. Uma mulher madura, uma aposentada, ela quer atitude e afeto. Um aposentado de pegada, um aposentado bom de cama. Um aposentado bom de cama é o quê? É o aposentado que abraça. Não, é um aposentado que abraça, é um aposentado que transfere o carinho, a alma, o coração, que brilha o olho. É esse o indivíduo que a gente quer. Tá certo? Então, homens, não precisa ficar pensando só numa parte, até porque essa parte vai mudar, meu querido. Olha como é que fica com a idade, olha só, com 20 anos o pinto fica duro, firme.
Você pode pôr uma toalha em cima, molhada. Você desfila. Você não desfila? Você fazia isso. Com 30 anos, o indivíduo põe uma toalha, mas não pode ser molhada, porque senão ela cai. Com 40 anos, uma toalha menor. Você veja, com 70 anos, existe uma ereção um pouco menor. Absolutamente normal. É absolutamente normal que essa ereção seja menor. E isso não tem problema, porque o importante, vocês sabiam, como é que fica a vagina da aposentada? Né? Ela não é mais daquele jeito igual era da moça que tinha o estímulo lá no fundo. Era meio despencada, assim, e aí, você tem um estímulo mais para fora. Entendeu? Então, aquela ereção menor combina com aquela vagina despencadinha. A natureza é sábia. Aí você vê o grande erro daqueles homens que aos 70 anos ele vê lá o pintinho dele pequeno e fala: sabe de uma coisa? Eu acho que o culpado é você. É você, porque quando eu casei com você, você não tinha esse cabelo, então eu vou trocar por uma novinha. Se ferra. Vai perder dinheiro, tempo e vai desperdiçar abraço e carinho e verdade. Tá certo? Como a natureza é sábia, como a natureza combina a gente com a gente. Então, gente, eu queria mostrar para vocês isso, olha. A sexualidade ela tem 4 fases: desejo, excitação, orgasmo e período refratário. O desejo muda com a idade? O estímulo ao desejo muda. Um homem, principalmente homem, mulheres que têm companheiros acima de 70 anos, 65 a 70 anos. Não adianta você comprar uma lingerie e ficar desfilando na frente dele. Não adianta. Você precisa encostar. Sabia? Você precisa encostar. Como o homem de 65, 70 anos se excita com o toque. E o homem de 70 anos, não espere esse pitinho ficar todo reagido para procurar a mulher. Pode procurar ele meio xoxo, porque na medida que ela encostar, vai ser melhor. Sabia? E aí nós vamos encostando. Isso que é importante. É isso que é importante, entendeu? Isso que é muito importante. Eu tenho um paciente, quando você fica nervosa ou excitada, você fica com tosse assim, mas você acha. Olha só. Sabe por que ela faz isso? Eu sei disso. Porque o primeiro namorado dela era farmacêutico. Aí ela falava assim pra mãe dela: mãe, eu tô com uma tosse, posso ir lá comprar xarope? Ela ficou assim, mas vamos lá. Onde eu estava mesmo? Eu ia contar de uma história de um paciente meu, que ele fala assim: doutor, mas agora é verdade que o senhor está falando. Por quê? Porque eu tenho uma ereção bonita mesmo, firme. Mas essa ereção firme, eu tenho 78 anos, ela acontece mais no meio da noite. Mas é no meio da noite, mas daí, olha, é fácil de contar, é uma vez a cada 10 dias, e no meio da noite tem que ficar acordando a mulher, é tudo chato. Eu falei: meu amigo, essa ereção firme que você tem no meio da noite dormindo, isso não é tesão, não. Isso é bexiga cheia. Vai fazer xixi. Vai fazer xixi que passa. O tesão, o tesão não é medido pelo tanto da ereção, até porque a ereção aos 70 anos é menor, tá certo? E depois que o homem tem o orgasmo, gente, ele tem um período que nada acontece. Todo mundo sabe disso, né? Tem um período que nada acontece. E esse período que nada acontece aumenta com a idade. Tá certo? Aos 20 anos pode ser 10 minutos. Ele tem uma relação, dá uma enroladinha, tem outra relação. É meio papo furado, sabe, essa história. Mas tem, teoricamente, 10, 15 minutos, até meia hora. Com 30 anos, 40 minutos, 50 minutos. Com 50 anos, 5 horas. Tá certo? Com 70 anos, 7 dias. Não tem problema? Não tem problema? Quer dizer, uma vez a cada 7 dias você ter o prazer, nós estamos falando de qualidade. Nós não estamos falando de quantidade. Nós estamos falando de gente que usa a alma, gente. Então, gente, é muito importante isso. E aí eu queria finalizar com vocês para dizer o seguinte. Você viu que a ciência, ela começou a discutir primeiro as coisas biológicas, você viu? Falamos de verdura, de gordura, de cigarro. Depois a gente descobriu outras coisas que fazem diferença para a vida da gente,
como a fé, por exemplo, como a amizade, como a sociabilidade, como a sexualidade. Mas esse grupo, né, ele quis responder essa pergunta lá em Harvard, né, é uma grande universidade, e ele quis responder essa pergunta: quem são as pessoas que chegam lá no cemitério felizes? Tá certo? Não é só chegar mais longe no cemitério. Não, é chegar feliz, chegar em pé, chegar alegre, chegar orgulhoso. Não chegar olhando para o retrovisor e falar, tá vendo? Eu fui muito bom nisso. Não, eu quero, no que você está sendo bom agora? Tá certo? E aí eles chegaram a 7 fatores, depois que acompanharam por 80 anos essas pessoas. 7 fatores. Eu queria que vocês, cada um de vocês, pensasse em alguém que você admira, que ou chegou ou está chegando lá no cemitério bem feliz. Que você admira, fala, nossa, aquela minha vizinha de 93 anos, aquela eu admiro. A minha avó, essa eu admiro. Tá certo? Essa eu admirava. Pensa nelas, vê se a ciência não está certo. Nós vamos falar de 7 fatores. O primeiro fator, o que vocês acham que vai vir aí? Cigarro? Diabetes? Não é chegar mais longe, é chegar mais feliz. Exercício? Também não. Sabe o quê? Saber perdoar. Que coisa impressionante, né? Você vê, lembra da veinha que você pensou? Não sabe perdoar aquela veinha? Gente, perdão. Perdão é um negócio que faz diferença na vida da gente. Segunda coisa, generosidade, ser solidário. Quando eu faço uma coisa boa para você, eu estou te ajudando. Mas sabe quem sai ganhando? Eu. A generosidade. Sabe qual é o terceiro? Gratidão. Gratidão. Aí eu fico pensando, a gente quer que os nossos filhos façam um monte de coisa, né? Case com uma mulher decente, que faça faculdade, que aprenda inglês, que coma alface. Quantas vezes a gente ensina, estimula filho a ter gratidão, perdão e generosidade? Quantas vezes? Quantas vezes? Você viu a carapuça? Né? E a gente pode ensinar como? Dando exemplo. Então, gente, isso faz a gente viver melhor. Sabe qual é o quarto? Todo mundo vai ter doença, mas é não se sentir doente apesar de ter doença. Parar com esse nheco-nheco, aqui, fala isso para o médico. Fala isso para o médico. Agora, ficar só vivendo da sua doença, da sua dor. Tem gente que a dor dela é no joelho, todo mundo da família conhece, todo mundo da rua conhece. Quer dizer, vamos parar não, entendeu? Doença nós vamos ter, mas não precisamos falar sobre isso. Agora, sabe qual é o outro? Já falei aqui. Ser ativo após a aposentadoria. Isso faz uma diferença enorme. Vocês que vieram aqui, isso é ser ativo. Doutor, o que é bom? Que tipo de atividade? Olha para o seu coração. Não é para mim. Não sou eu que tenho que responder, é o seu coração. É o prazer. É o que você quiser. Pode trabalhar de novo para ganhar dinheiro, não é pecado. Pode fazer voluntariado. Pode participar do sindicato. Pode ser candidato a vereador. Pode fazer horta comunitária. Pode fazer qualquer coisa. Só não acho que dá para ser só Uber de neto. Não dá para ser Uber de neto. Tá certo? Sabe qual é o sexto? Ser feliz no casamento. Nós já falamos aqui como é importante isso. É muito importante isso. Ser feliz no casamento. E sabe qual é o sétimo, gente? O último? Gostar da vida. Gostar da vida. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Como é possível um ser humano ter valores de perdão, gratidão, generosidade, conseguir um casamento manter até o final da vida, gostar da vida, dessa vida que dá problema? Como é possível isso sem esse ingrediente aqui, ó? Espiritualidade e religiosidade. Não é verdade, gente? Não é verdade? Então, gente, o que eu queria passar para vocês era isso. Eu queria discutir com vocês isso, queria apresentar todos esses determinantes de uma vida boa, tanto física quanto mental. Se você não decorou nada do que nós falamos agora, dá para a gente decorar 5 coisas. Para a gente viver a vida de aposentado muito bem e plenamente, a gente tem que ser feliz, ativo fisicamente. Nós temos que ser ativo também, gente, mentalmente. Mas isso não vai bastar. Nós temos que ser ativo também socialmente.
E agora não basta só ser ativo fisicamente, mentalmente, socialmente. Pô, nós precisamos gostar das pessoas. Precisamos que as pessoas gostem da gente. Nós temos que ser ativo afetivamente. Mas qual é o sentido da vida? Só ser ativo como se fosse uma máquina, fisicamente, mentalmente, socialmente, até afetivamente, se eu não tiver aquilo que nos diferencia de tantas outras espécies, ser ativo espiritualmente. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado. Your sweet eyes, all of my dreams and all of my wishes are about to come true. Life is too good. I'm so in love with you. Mas, ó, para que serve o ômega 3? O ômega 3 é uma baita de uma gordura, né? Porque tem a gordura ruim e a gordura boa, né? A gordura ruim é aquela gordura do mundo animal, né? A saturada, a gordura da costela, a gordura da picanha, a gordura da pele de frango, a gordura do bacon. Pior que essa gordura é a gordura trans, aquela gordura da padaria, que as coisas brilham, sabe? Que é aquela gordura hidrogenizada que eles fazem para as coisas durarem mais. Então, essa gordura trans também é péssima. Agora, uma gordura boa é a gordura poliinsaturada e insaturada, que é a gordura dos vegetais, do óleo de oliva, da azeitona e dos peixes, do óleo de coco e dos peixes, tá certo? Dos peixes, principalmente os peixes que vivem em água gelada. E essa gordura é o ômega 3, tá certo? Então, o ômega 3 é isso, ele é uma baita de um alimento. Então, a gente tem que comer peixe 1 ou 2 vezes por semana, tá bem? Para aonde que serve o ômega 3 na medicina hoje? Quando você tem um colesterol, você tem que tratar com remédio, que é as estatinas. E tem gente que trata com estatina e ainda sobra um triglicerídeos alto. E ele não consegue tomar o remédio para triglicerídeos. Então, para baixar um pouquinho, a gente usa o ômega 3. Tá certo? Só para isso, na cápsula. Mas antes de usar a cápsula de ômega 3, eu falo para a pessoa, coma peixe. Coma peixe. Se você comer peixe 2 vezes por semana, você já está comendo o ômega 3. Castanha tem ômega 3, azeite de oliva tem ômega 3. Tá certo? Então, o ômega 3, ele é um bom alimento, mas ele é um remédio caro e desnecessário. Ele é bom para quem vende. Não sei se alguém vende aqui, né? Pacote para quem vende. E outra coisa, tem muito ômega 3 no mercado que não deve ter ômega 3, gente, porque não é possível. Né? A fórmula, para você tomar ômega 3 mesmo, tem que ficar com um gosto de peixe na boca. Né? Aquela cápsulazinha. Então, pouca gente precisa tomar ômega 3. Tá certo? Eu sei, mas é importante falar isso. Pessoal, eu vou levar o microfone, então? Pode ser? Quem está inscrito primeiro? Aqui? Pode ser? Depois o Davi está inscrito daí, tá? Eu também. Você até falou brincando, mas eu quero saber sobre o colágeno. O colágeno. Então, ó, muitos da gente nós temos aqui as artroses, né? Pode ver que nós estamos aqui em 70 pessoas, 140 joelhos. Desses 140 joelhos, deve ter uns 90 que estão baleados já. Tá certo? É assim mesmo, por causa da osteoartrose. E a osteoartrose, você pode usar a glucosamina condroitina, que não tem uma garantia de que esteja tão bem evolutivamente, e o colágeno é uma dessas possibilidades. Parece que o colágeno diminui um pouco o processo inflamatório da articulação. Ele é quase igual ao placebo. Placebo é aquele remédio que não tem nada, sabe? Ele é um pouquinho melhor, né? Então, eu acho ele muito caro. Então, eu não prescrevo para os meus pacientes porque eu acho ele caro. Com o mesmo preço do colágeno, você faz, por exemplo, uma academia. Entendeu? Faz uma hidroginástica, que isso faz muito mais para o seu joelho, do que comprar um colágeno. Só que nós somos preguiçosos, né? Eu prefiro tomar 10 comprimidos do que fazer uma coisa que tiver que fazer. Tá certo? Então, hoje eu não prescrevo. O dia que tiver estudos que mostram a eficácia disso, a gente pode fazer. O Davi está inscrito, depois a Dulce, isso? Parabenizar o doutor. Muito obrigado. Excelente palestra, assim, didaticamente, ilustrando
utiliza um bom humor, né, para poder prender a atenção das pessoas, o que não é muito fácil, né? O senhor sabe, o senhor é professor, o senhor sabe que não é fácil segurar a galera, né? Principalmente tratando de nós, né, que já temos mais de 50, que é o meu caso também. Então, assim, parabenizar. Eu acho que a Arlete, que insistiu bastante lá, parabéns para ela, assim, para trazer o senhor aqui, né? Mas eu também tenho uma perguntinha. Por favor. Sobre a questão da água, que fala muito da questão do pH da água, isso o que tem de realidade nisso? É marketing isso. É marketing. Você pode ver que toda vez que sai uma história dessa, por trás disso tem algum produto a ser vendido, né? E você precisa convencer o indivíduo. Então, assim, nós temos águas com pHs um pouquinho diferente, né? Só que o pH, para ele fazer diferença na saúde da pessoa, ele tem que ser muito extremo, tá certo? Tem que ser muito extremo. Então, assim, não tem nenhuma evidência de que uma água com uma substância maior ou menor possa ter vantagem. Até as águas ricas em minerais, né, são minerais que hoje a gente consegue com uma boa alimentação. Então, assim, eu não vejo sentido você gastar mais para buscar uma água com pH diferenciado da habitual, porque, na verdade, essa mídia, ela divulga isso para te vender um produto, tá certo? Então, eu não gastaria, tá certo? Não gastaria. Prefiro gastar em vinho. Tem gente que fala que tem que equilibrar o pH da água com o pH do sangue. Não, é besteira isso, porque a gente o organismo ele sabe reagir para achar o equilíbrio do pH, tá certo? Ele sabe fazer isso. Então, assim, você não precisa comprar nenhum aparelho para passar a água para depois tomar. Então, assim, o organismo sabe fazer isso, tá bem? Na verdade, nem minha psicóloga conseguiu ainda responder a minha pergunta. Tem perguntas que não existem resposta. Mas, assim, eu tô vivendo um drama. Eu estou com 64 anos. E aí, eu fico me olhando no espelho. Gente, mas eu não tenho 64. Mas não é negando a idade. É não se identificando. Sim, porque, assim, eu tenho 64 anos, mas, assim, parece que a minha vida não mudou. Eu continuo ativa, eu continuo fazendo minhas coisas. Falei, aí fico pensando, será que quando eu tiver 70 eu também vou estar assim? E aí fico me olhando e dizendo, não, eu não tenho 64. Não então, tenho, mas você não sabe tenho. qual é o problema? O problema não está em você, não. O problema está no estereótipo que nós temos do que é um indivíduo de 64 anos. Quer dizer, quem inventou que 64 anos é um indivíduo que não produz, que não brilha olho, que não pensa no futuro e que gosta de uma agitação? Quem inventou isso? A sociedade. A sociedade inventou isso. A sociedade inventou isso. Tá certo? Então, assim, vamos desconstruir essa ideia, tá certo? Quando a gente olha aquele gráfico do declínio funcional e da vantagem da ascensão emocional, a gente sabe que o que a gente tem aos 64 anos? Uma vulnerabilidade física e um grande potencial emocional e sensitivo. Então, vamos aproveitar o que é melhor em cada idade. Porque eu tenho um filho de 20 anos, ele está na energia máxima física, só que ele é bobinho ainda, é imaturo ainda. Então, assim, o que ele vive? Ele vive daquela energia, daquele equilíbrio. Então, eu acho que você está certa. Desconstrua a ideia. Você pegou uma cartilha que a sociedade colocou na sua mochila, que está escrito, aos 50 a pessoa faz isso, aos 60 a pessoa faz isso, aos 70 a pessoa não faz mais nada disso, e aos 80... Joga fora essa cartilha. Joga fora. A gente é o que a gente sente mesmo, né? Então, por isso que eu não gosto de falar o seguinte, olha, eu me sinto uma jovem. Besteira isso, não. O jovem, ele é imaturo, ele é inseguro, o jovem, ele é materialista, o jovem, ele é imediatista, o jovem, porque a juventude traz isso, muita força física e pouca sabedoria. Eu não preciso, vai chegar um dia que a sociedade vai falar assim, eu me sinto um velho.
Entendeu? O velho, porque quando eu falo velho, eu estou falando de sabedoria, de inteligência, de sensibilidade, né? Então, assim, ninguém precisa ficar dessa maneira. E outra coisa que a gente fica sempre querendo aparentar mais jovem do que a gente é. Gente, olha, eu estou há 30 anos estudando envelhecimento. 30 anos. Não existe possibilidade de alguém aparentar muito mais jovem do que é. Não aparenta. E pior que não aparenta. Não aparenta. Ela aparenta uma 60 bem cuidada. A Xuxa tem 56 anos. A Xuxa fez tudo que é ortomolecular. Você lembra que ela saiu? É que vocês não lembram disso, mas quando eu comecei a estudar geriatria, e aparecia a Xuxa e o Renato Aragão entrevistando, mostrando o geriatra deles. Um velho horrível, não sei como é que ele não tomou o próprio remédio para ver se ficava melhor. Mas, bom, quer dizer, não existe remédio para isso, gente. Aí o Renato Aragão e a Xuxa, 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar a geriatria. E por que eu estou fazendo isso? Qual foi o resumo? O Renato Aragão é um cara bacana, né? Mas alguém fala que ele não tem 80 anos? Tem aquela idade. E a Xuxa? Tem 56 anos, gente. Ela tem a idade, ela não tem idade. 40 anos é outra coisa. 30 anos é outra coisa. 20 anos é outra coisa. Então, você pode errar em 5 anos, mas não erra mais. Agora, o contrário é possível. Você vê uma pessoa que você fala, essa pessoa tem cara de 60 e ela tem 44. Isso é possível. Achar que está mais velha do que é. Agora, mais nova do que é. Então, não se aprisione com isso. Cuide da sua aparência, cuide. Cuide da sua cara, cuide do seu corpo, cuide, tá certo? Mas não se aprisione a isso, porque isso vai mudar, obrigatoriamente. Porque como é que eu vou ganhar tudo aqueles de presente? Como é que eu ganho gratidão de presente? Como é que eu ganho amor de presente? Como é que eu ganho sensibilidade de presente se eu não entrego um osso mais fraco, uma pele mais enrugada, tá certo? Não é? Diga. Vai ter estilo de vida saudável. Então, porque... Mas eu me sinto muito bem. E eu digo assim, se eu vou trazer, né? Então, mas é verdade. Ó, essa história é a mais pura verdade. Então, isso é verdade. O estilo de vida, não só o físico, mas o psicoafetivo, ele impacta a ponto da gente tirar remédio. É comum a pessoa tomar um remédio para diabetes, para colesterol, para hipertensão e deixa de tomar, porque começou a assumir um estilo de vida saudável. Isso é muito comum, isso é muito favorável. Por exemplo, a meditação é um negócio que funciona como remédio, sociabilização funciona como remédio, a paixão funciona como remédio, tá certo? Agora, nós temos que estar policiando a negação, tá certo? Nós não podemos negar. Por exemplo, se eu sou hipertenso, eu tenho 50% de chance de ser hipertenso aos 50 anos, por exemplo. Se eu sou hipertenso, eu não posso negar, eu tenho que tomar o remédio para que o nível de pressão esteja dentro daquele limite. A depressão, por exemplo. A depressão é uma doença que muitas vezes a gente mesmo não querendo, a gente vai ter, tá certo? E aí a gente se beneficia de medicação. Então, a gente não pode negar uma situação de doença. Agora, eu concordo com você, as medidas não farmacológicas, elas podem ser utilizadas e não significa que as pessoas não podem, elas podem deixar de tomar remédio, sim. Eu vejo muito isso no consultório. Nós temos vários inscritos, acho que como está gravando, vamos falar no microfone? Tá. Acho que vamos, pela ordem, né, de quem levantou a mão primeiro, pode ser? Agora é a colega aqui. Meu nome é Ana Maria. Eu faço uma pergunta a respeito das simvastatina. Né? A gente toma para o colesterol ruim. Minha pergunta é o seguinte, se esse colesterol ruim
abaixa demais, tomando a medicação, ele pode ocasionar alguma coisa? E quais seriam os sintomas? Por quê? Eu estava tomando simvastatina corretamente, como o médico mandou, de repente, meu corpo começou a dar dores horríveis. Eu parei de tomar a simvastatina por conta própria, parou as dores. Então, me deu muito medo de voltar a tomar essa simvastatina. Porque quando eu tomava, daí eu fiz assim, uma semana eu parei e parou as dores. Retomei a tomar, retornou as dores. E meus exames deram assim, do colesterol ruim, tipo 62, 50 e poucos, que seria bem... Muito baixo. Muito baixo. Então, a pergunta é se, tomando a simvastatina, pode baixar demais o colesterol e ocasionar sintomas. Eu vou te responder dessa seguinte maneira. Primeiro, tem alguma vantagem a baixar demais o colesterol? Não, não tem vantagem nenhuma. Tá? O colesterol muito baixo está associado a desnutrição, depressão, então não tem vantagem a baixar mais do que devia. Quanto que é esse número? Depende de cada pessoa. Se o indivíduo já teve um infarto, por exemplo, ele tem que ter um colesterol bom, ruim, abaixo de 70. Se ele não teve infarto, ele pode ter 130, tá certo? Então, o nível é diferente para cada um. Você teve a dor porque a estatina, que é a simvastatina, ela dá esse efeito colateral, ela dá dor muscular, tá certo? Em 20% dos pacientes, ela dá dor muscular. Então, você não teve a dor porque abaixou demais o colesterol. Você teve a dor pela ação direta da estatina, tá certo? A estatina faz isso mesmo. Então, os remédios, aliás, todo remédio tem alguma coisa errada nele. Todo. Ele vai dar um efeito colateral. O que nós temos que saber é se aquele efeito benéfico vai ganhar do efeito ruim. Então, você vai ter que buscar fazer o colesterol sem remédio nenhum para saber que nível que está o LDL e o HDL. Ver quais são os seus riscos, história familiar, comportamento, história prévia, estabelecer um limite que deve ser entre 130 de LDL, mais ou menos, e ver como é que você vai buscar isso. Pela estatina, você não pode buscar. Você pode buscar pela atividade física, por uma dieta bastante rigorosa, tá certo? E essas medidas não farmacológicas têm um efeito para isso. Só que isso vai abaixar 20% a 30% do colesterol. Se o indivíduo tem um LDL, que é o ruim, de 250 e é um colesterol de 300, por exemplo, esse indivíduo não adianta só fazer dieta, porque a dieta vai baixar 30%. Então, esse cara tem que tomar. Ah, mas eu tenho dor. Eu troco de estatina para saber se vai dar dor também. Tá bom? Diga. Eu gostaria de parabenizar, essa palestra ficou maravilhosa. Muito obrigado. Eu trabalho na Pastoral do Idoso em Toledo, e nós temos assim uma questão muito difícil de ser trabalhada na questão da vacina. Então, a gente gostaria sempre de ter uma orientação, como chegar, como fazer com que ele entenda que isso é muito benéfico, né, que não traz prejuízo. Você colocou uma coisa muito importante, né? Você viu que, recentemente, aqui no Paraná, a gente conseguiu vacinar 25% da população-alvo, tá certo? Entre os idosos até que foram bastante, mas bastante quanto? 65%. E é uma pena, né, gente? A vacina da gripe ajuda muito na manhã. Ela não ajuda para você não ter uma gripe no outro dia. Ela ajuda, quando você tiver uma gripe, influenza, aquela gripe que pode matar, ela ajuda a não matar, ajuda a matar menos, tá certo? Ajuda a ter menos complicação. Então, compensa tomar. E compensa tomar todo ano. Para quem tem mais do que 60 anos, compensa também e tem alguma doença pulmonar, seja insuficiência cardíaca, seja uma pressão alta bem descontrolada, uma obesidade, vale a pena tomar a vacina da pneumonia. Tá certo? A pneumonia a gente toma só uma vez e dá para o resto da vida. Na verdade, toma 2 doses e dá para o resto da vida. E para quem quer fazer um a mais, tiver acima de 70 anos, você pode tomar a vacina do herpes zoster. Tá certo? E você toma uma vez só na vida e diminui a chance de ter herpes zoster. Quem já teve alguém com herpes zoster aqui sabe como é uma encrenca, né? Herpes zoster dói, coça, incomoda, agride e demora para ir embora. Tá certo? Então, eu diria que a vacina é um negócio absolutamente seguro, e é uma pena que as pessoas ficam inventando essa história. Viu? Os Estados Unidos inventaram lá que vacina de sarampo dava autismo, isso é uma mentira. O cara que
que fez isso, foi até preso, que ele publicou isso. E o que aconteceu? O sarampo voltou nos Estados Unidos. Isso é um absurdo, né? Pode falar. Muito obrigado por tudo que o senhor falou ali, foi tudo muito bonito, mas esqueceu de falar uma coisa que eu acho que eu já tive uma orientação para aquelas nossas moças, senhoras aqui, bonitas e jovens, tudo, que nós tivemos uma palestra numa terceira idade lá, e veio um médico lá fazer uma palestra sobre sexo, né? Então, ele falou bastante coisa sobre o sexo, mas não falou aquilo que o nosso médico lá falou, que, às vezes, tem alguma senhora com um fogo enorme ali, que Deus do livre não sabe como tem que apagar, eles se agarram no jovem. Daí o médico disse, não se agarra no jovem, porque o jovem vem com aquela fúria toda, que apaga a fogueira na hora e destrói tudo. E depois o que acontece? Vem tudo lá para o hospital para nós reconstruir essa fogueira. Não é fácil, então você se cuida com o jovem. Não é verdade, professor, doutor? O senhor esqueceu ou não é verdade isso aí? É verdade. Tem que orientar essas senhoras ali, que de repente elas não sabem, quando vê, destrói a fogueira para sempre. Não pode. Não Tá pode, certo. tem que manter ela. Tá Entenderam? certo. Gostaram? Então, ó. Obrigado a todas. Vocês merecem ser orientadas, porque de repente chega ali num lugar ali onde você não tem muita experiência e cai na fogueira, que depois apaga para sempre. Não pode. A fogueira tem que se manter acesa com devagarinho e sempre, tá? Valeu? certo. Obrigado. Falou. Tudo bem, gente? Oi? Não. Ela não fez uma pergunta? Doutor, eu gostaria de saber sobre a melatonina. Ah, melatonina. Melatonina, ela é o seguinte, todo mundo tem melatonina, né? Todo mundo tem. A gente produz melatonina, principalmente quando a gente fica no escuro, à noite, né? Porque ela aumenta a chance de ter sono. E a melatonina, ela é, algumas vezes, as pessoas, não que elas produzem menos melatonina, mas elas têm um distúrbio de sono e que pode faltar a melatonina. Agora, a melatonina, ela não serve para essa falta de sono que a gente tem dificuldade para pegar no sono, e nem naquele sono que a gente acorda muitas vezes no meio da noite e depois não pega mais. Tá certo? A melatonina serve para uma coisa que a gente chama de distúrbio de sono REM, que é aqueles pesadelos muito vivos, que o indivíduo até grita à noite, vivos. Esses pesadelos muito vivos, eles podem se beneficiar do uso da melatonina. Tá certo? Então, agora, a melatonina tem bem menos efeito colateral do que os remédios mais graves, né? Só que ela não induz tanto ao sono para quem não tem o distúrbio do sono REM. Entendeu? Tá. Então, assim, sua palestra foi excelente, parabéns. Muito obrigado. Então, assim, doutor, meu pai tem colesterol, triglicerídeo e diabetes. Só que ele já perdeu a visão, ele já não enxerga mais nada. Então, tanto que a gente está fazendo tratamento com ele faz 2 anos e meio. A minha preocupação é o quê? Nós, como da família, a gente tem possibilidade, por ser de genética, essas coisas assim, porque, no caso, na família, sim, é ele que está... Tem sim. Tipo... A diabetes que aparece... Tem 2 tipos de diabetes, né? A diabetes que é a criança, né? Aquela que ele usa insulina, desde pequeno é diabético, e a diabetes que a gente fica depois dos 40 anos, principalmente para quem fica mais gordinho, tá certo? Essa diabetes, que a gente chama de tipo 2, ela é familiar mesmo. Ela é familiar. Então, quem tem familiares, irmãos... Quando eu falo familiar, é irmãos e pais, tá? Irmãos e pais com diabetes, você tem grande chance de ser diabético. Principalmente se você não fizer exercício, se você engordar, tá bem? Então, eu digo sempre para as pessoas, se você tem um pai com diabetes, você tem que tirar o açúcar já da sua vida. Aliás, tira o açúcar da sua vida, não vai fazer falta nenhuma. Tá certo? O açúcar é uma coisa que não vai fazer diferença. Açúcar da fruta, tudo bem. Agora, açúcar industrializado, não. Aí, eu fiquei, como eu que cuido do pai, né? E minha mãe deu mal de Parkinson, agora faz 1 ano que eu cuido dela também. Então, assim, eu fiz aquele exame da hemoglobina glicada, deu 6,8. É alto para você? Para mim. Aí a médica falou assim, Márcia, você está a 2 passos a ser diabética. Quase eu tive um troço. Sabe o que eu falo para os pacientes? Já se sinta diabética. Já se sinta diabética, porque se você não deixar a ficha cair, você não vai tomar uma atitude.
Tá certo? Então, assim, tira o açúcar da sua vida. Tá certo? Tira o açúcar da sua vida. Coma doce ou açúcar por educação. Tá certo? Se alguém te convidar para jantar, por exemplo, na casa dele, tá certo? Chega lá e ele fala assim, ai, Márcio, eu fiz um pudim para você. Poxa vida, naquele dia vale a pena comer aquele pudim, né? Por educação você come, tá certo? Mas não põe açúcar no café, não põe no chá, não põe no leite, não o sobremesa só fruta, deixa para eventual. Tá bem? Vamos combinar da gente fazer mais 2 perguntas, senão eu não vou conseguir chegar, porque eu vou dirigir ainda 5 horas hoje. A verdade é só uma dúvida com relação à questão da vacina. Dizem que quem está gripado não pode tomar vacina contra a gripe. Isso é verdade? É verdade. Quando você está numa infecção... Agora, ó, gripe, não resfriado, hein? Resfriado é aquele negócio que dá nariz escorrendo, uma dorzinha de garganta, aí você não para de trabalhar, você não para de fazer nada, você não deixa de viajar por causa disso. Gripe é aquela que dá dor no corpo, olho pesado, que você fica embaixo da cama. Gripe é isso. Se você está gripado, você não pode tomar. Agora, você está com resfriado, nariz escorrendo, uma tossezinha, uma gargantinha escorrendo, isso aí é resfriado, é outro vírus, tá certo? Agora, o que os postos de saúde estão fazendo, eles estão mantendo o estoque de vacina para você, estava gripada hoje, daqui a uma semana você pode ir lá, que eles vão te dar a vacina. É muito importante tomar a vacina. Pode falar. Muito contente pela sua palestra e pela sua pessoa. Você é muito gente obrigado. Boa. Eu só vou lhe perguntar, porque acho que você já vai sair direto, senão eu ia lhe interrogar depois. Eu ouvi por 2 ou 3 vezes você falando na ortomolecular. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa contra a ortomolecular. Bom, nós não temos absolutamente nenhuma coisa a favor. A ortomolecular, que é a utilização de antioxidantes, sabe, antioxidante é uma coisa que a gente tem. Por exemplo, quando eu falo para você comer fruta, azeite de oliva, peixes, castanhas, nós estamos comendo antioxidante, tá certo? Antioxidante é importante. Se eu for separar aqui, quem tem mais antioxidante tem uma saúde cardiovascular melhor, até menos doenças crônicas, menos Alzheimer, menos câncer. Então, antioxidante é uma coisa muito importante. É antioxidante que a gente compra na quitanda, tá certo? O que a ortomolecular fez? Ela junta todos os antioxidantes e coloca na veia ou na forma de comprimido. Só que isso já foi testado e a gente não consegue reproduzir o que o antioxidante... Por exemplo, na uva tem antioxidante, tá certo? Ninguém consegue, por mais que faça cápsula de resveratrol, cápsula de concentrado de semente, ninguém consegue ter o mesmo efeito de um antioxidante natural, tá certo? O pessoal da ortomolecular sabe disso, tá certo? Então, eles não geram nenhum benefício para o indivíduo, tá certo? Nenhum. Tem um custo alto, bem alto, e tem uma outra coisa, funciona como um distrator. É o indivíduo que não caminha direito, que não come direito, que está lá sentindo mais cansado, está vivendo mal no casamento. Ao invés do indivíduo ter coragem de dizer, olha, nós estamos diante de um problema de gestão. Você precisa melhorar o jeito de comer, você precisa melhorar o jeito de fazer exercício. Eu estou fazendo os exames aqui, eu vi que a sua glicose está um pouco alta, o seu colesterol está um pouco alto. E outra coisa, você precisa melhorar o seu relacionamento afetivo. Reconstrua essa história. Outra coisa, você se aposentou, você está xoxa, por quê? Porque se aposentou e não está vendo mais nada. Então, assim, eu tenho uma visão geral do que realmente a pessoa precisa. Não. Aí eu vendo uma ortomolecular, não fala nada disso para o indivíduo. Aqueles remédios que eles põem corticoide para o indivíduo se sentir um pouco mais animado no começo, o indivíduo gosta, porque a gente sempre gosta de alguma coisa que não depende de esforço nosso, né? Só o esforço de pagar, só. Tá certo? Eu gosto, eu fico com a falsa ideia de que eu estou melhorando o corte molecular. Então, gente, olha, quando alguém te oferecer uma solução rápida, você pode ter duas certezas. Ou esse indivíduo é mal informado, ou ele é mal intencionado. Tá certo? Não sei se eu respondi. Rivotril? Não é proibido tomar Rivotril, gente. Não é proibido.
Esses remédios, ó, Lorax, Lorazepam, Diazepam, Rivotril, Clonazepam, que é o Rivotril, Sonebon, tem vários grupos de medicamentos que são os sedativos, hipnóticos. A gente utiliza para algumas situações, tá certo? Para algumas situações, mas é muito pouco, tá certo? Quando o indivíduo não está dormindo bem, ele tem que checar primeiro se ele não tem uma doença clínica que possa dormir mal. Hipertiroidismo, doenças cardíacas, tá certo? Até doenças neurológicas que podem atrapalhar a qualidade do sono. Segundo, como é que está a qualidade do sono enquanto ele dorme? Se ele não tem apneia do sono, tá certo? Tem uma coisa que chama síndrome de pernas inquietas, tá certo? Tudo isso tem outro tratamento, é outro tratamento. Aí tá, então eu vi as doenças físicas e essas apneia do sono e pernas inquietas. Aí eu vou atrás da higiene do sono. É aquele indivíduo que fica no celular a noite toda até pegar no sono ou vendo a televisão. A luz da televisão e do celular diminui a produção de melatonina. Aí ele vai ter problema. Isso a gente chama de higiene do sono. É aquele indivíduo que come muito, ele chega do trabalho meia-noite e aí que ele janta, não vai ter sono. Ou então aquele indivíduo que achou de fazer exercício, corrida, às 10 da noite, fica tão pilhado que não vai ter sono, tá certo? Ou aquele indivíduo que tem durante o dia muitas sonecas, não vai ter sono, tá bem? Então, ele pode ser, isso aí é a higiene do sono. E ainda tem o grupo dos indivíduos que têm a depressão, entre os sintomas de depressão é a insônia, tá certo? E aí tem que tratar a depressão. Nós temos remédio hoje para depressão. Vou gozar, depois que eu tomei tal remédio, eu nunca mais tive problema de sono. Por quê? Porque a depressão é que estava dando isso. Tá certo? Então, você veja que se eu fizer uma boa abordagem com o indivíduo, eu vou ver que para quem vai sobrar tomar o Rivotril? Muito pouco, mas muito pouco. Tá certo? Muito pouco. Só que o Rivotril, junto com o Viagra e junto com o Cataflam, são os remédios mais vendidos no Brasil. Tá certo? Então, essa que é a dúvida. Ninguém está falando que é proibido tomar, mas é que, se você não dorme bem, você tem que conversar com o seu médico sobre isso. Diga. Não. Não, faz quase 20 anos que eu não atendo mais por convênio. Certo? Porque eu tenho pouco tempo também para disponibilidade. Mas, olha, tem muitos médicos que atendem e se você for achar um médico que vai olhar para você com calma, pode ser até um ginecologista, não precisa ser um geriatra especificamente, né? Você vai gostar. Tá bem? Então tá, doutor. Mas... Diga, querida. Eu tive um AVC, daí eu tive que começar a fazer uso do há 3 anos eu tive depressão, continuo também o bullying, né? Tem que tomar também. E eu fiquei sabendo que esse medicação, o Rivotril principalmente, né, o diazepam, ele causa o mal de Alzheimer. A gente teve palestra lá onde eu faço tratamento. Isso é verdade. Por que a gente não gosta desses remédios? Porque os sedativos, eles aumentam a chance de você ter as doenças neurológicas. Olha, 100% das pessoas que têm AVC têm depressão. 100%. E o que eu faria se eu te atendesse? Eu ajustaria o seu remédio para depressão. Você está tomando um sintomático, é a mesma coisa que eu tenho uma pneumonia, ao invés de eu tomar antibiótico, eu tomo só a Novalgina para febre. Tá certo? A mesma coisa de eu estar devendo no banco, ao invés de eu controlar, chamar a família e falar do que nós temos que gastar menos, eu vou para o cheque especial. Entendeu? É isso. O Rivotril, no teu caso, está servindo para isso, para tratar paliativamente um sintoma, que é a falta de sono e ansiedade. Que hoje nós temos medicamentos antidepressivos que dão sono, que melhoram a ansiedade, tá certo? E o BUP é um remédio que tira um pouco o sono. Entendeu? Então, eu mudaria o seu esquema. Então tá. Tá O doutor bom? disse que tem que viajar, tem que voltar para sua casa, né? Tá bom, gente. Então, todo Muito mundo obrigado. gostou? Viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora, a gente quer entregar, então, uma lembrancinha, né? O nosso livro de 30 anos, né, do Sindijus, a agenda também, o calendário desse ano. Quem tem mais de 80 anos aqui? Quero a pessoa de mais idade aqui.
Seu Enéas, o senhor vem fazer a entrega para ele, então, para o doutor, do livro, faz favor. Gente, a gente tem que dizer também que seu Enéas é a primeira vez que ele participa de um evento sindicato. Os aposentados. Aê, muito bem, muito bem.